Olá, querido. Olá, minha querida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este primeiro episódio dessa websérie Vencendo as Aflições da Alma. E é muito bom saber que esse conteúdo está chegando até você e que a partir dessa semana, começando hoje e indo até o dia 21 de setembro, até a próxima segunda-feira, o desejo do meu coração é que essa série de mensagens possa te abençoar poderosamente, possa trazer a você o conforto, o refrigério que você tanto necessita para vivenciar esses dias. E nesse primeiro episódio eu quero falar sobre o convite, um convite que eu recebi e convite este que mudou completamente a minha vida. Mas antes de explicar necessariamente sobre este convite, eu preciso ler para você o texto de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E baseado nesse texto, aí eu posso contar um pouco da minha vida. Eu nasci em um lar não cristão, né? Eu nasci em um lar onde os membros da família todos pertenciam ao espiritismo, mais precisamente à Umbanda. E ali todos nós crescemos. Eu acompanhava muito a minha avó ao centro espírita. Nós participávamos intensamente dos encontros que ali existiam. E ali eu fui crescendo nesse ambiente. Eu me lembro, mais precisamente dos 6 anos para cima, que por algum tempo nós estávamos frequentando um centro espírita. E ali eu fui crescendo até que, ao completar 8, 9 anos de idade, e aí então eu passei a frequentar um grupo da Igreja Católica. Então eu passei a fazer parte da Igreja Católica. Na Igreja Católica eu fiquei até os 12 anos. E depois que eu fiz a primeira comunhão, eu queria conhecer um pouco mais sobre o mundo, sobre aquilo que o mundo podia me apresentar. E aí eu não queria mais frequentar a Igreja Católica. Na verdade, eu queria mais era jogar futebol, que eu gostava muito de jogar futebol, gostava muito de estar com os meus amigos jogando bola. Eu não gostava muito de estudar, até iria para a escola, era um bom aluno, mas aí acabei repetindo a antiga quinta série, acabei repetindo a antiga sétima série. Foram os únicos 2 anos que eu repeti na escola, porque apesar de ser bom aluno, não era muito interessado nos estudos. E aí isso foi trazendo muita dificuldade para minha família, apesar de ter uma condição razoável. Não era algo que se dissesse: olha, que esplendor de vida que essa família tem. Enquanto os meus colegas tinham uma condição melhor, os seus pais poderiam fornecer brinquedos melhores, né? Eu estava sempre atrasado no tempo em relação aos meus amigos, né? Enquanto os meus amigos estavam ganhando um Mega Drive, eu estava ganhando um Atari. Quando os meus amigos estavam ganhando um Super Nintendo, eu estava ganhando um Mega Drive. Quando os meus amigos estavam ganhando PlayStation, eu estava ganhando um Nintendo. E assim era a nossa vida, né? E assim nós estávamos crescendo. E aí eu cheguei a uma fase da minha adolescência em que a rebeldia havia tomado conta completamente do meu coração, e aí eu decidi não ir mais à escola. Antes disso, aos 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma empresa multinacional de venda de lanches, de alimentos, uma marca bem conhecida no Brasil.
ali no centro da cidade, né? E eu, menino aqui crescido na rua Himalaia, Anchieta, hoje aqui no Complexo do Chapadão. Então agora eu estava conhecendo o centro da cidade aos 16 anos de idade, né? E eu queria conhecer o mundo, eu queria saber como eram as coisas. Aí acabei me envolvendo inteiramente pela bebida, né? E eu me tornei um alcoólatra, né? E tomado pela bebida, eu gostava muito de farras, eu gostava muito de baladas, de estar na noite. Estive por um tempo cantando à noite ali no Arcos da Lapa, juntamente com o grupo Acalanto. Fizemos algumas participações ali no Arcos da Lapa, né? Mas a pergunta que cercava o meu coração era sempre a mesma. Por que ainda eu sinto que falta alguma coisa? Por que eu ainda não consigo entender? Por que eu não consigo experimentar a verdadeira felicidade? Por que eu não consigo experimentar aquilo que me completa, aquilo que me deixa inteiramente satisfeito com tudo aquilo que eu tenho vivenciado? E aí eu buscava encontrar a felicidade em tantas outras coisas. Eu buscava encontrar a felicidade na prostituição, buscava encontrar a felicidade no álcool. Graças a Deus eu nunca fui de utilizar drogas mais pesadas, como maconha, cocaína ou qualquer outro tipo de droga, apesar de estar envolvido em um local onde isso, infelizmente, era muito comum, até mesmo para muitos dos meus amigos de infância, de adolescência. Eu nunca tive vontade de conhecer, de experimentar, mas eu era completamente viciado no álcool, não de ficar bêbado todos os dias, mas de beber todos os dias. Eu não conseguia ficar um dia sem beber e em todos esses anos eu nunca havia encontrado a felicidade. Até que nessa multinacional de alimentos, onde eu trabalhava, existia um jovem que entregou a sua vida a Jesus, e o seu nome é Erineudo Guimarães. E sempre assim, por volta da hora do almoço, que é diferentemente da hora do almoço de todos aqueles que trabalham em outros ramos, geralmente o horário do almoço de quem trabalha em outros ramos que não seja alimentício é entre meio-dia, 2 horas da tarde. Mas para quem trabalha no ramo alimentício, ou você almoça de 11 até o meio-dia, e se você não almoçar de 11 até meio-dia, você vai almoçar só depois das 2 da tarde, 2, 3 horas da tarde. Então, geralmente, por 2, 3 horas da tarde, esse jovem, Erineudo, ele reunia um grupo de funcionários ali próximo ao refeitório, né, a sala onde nós nos alimentávamos, e ali eu estava pregando a palavra, mostrando a Jesus através de seus ensinamentos. Mas como eu havia me tornado uma pessoa muito rebelde, eu não acreditava em Deus, né? Eu acreditava em Deus, mas eu era um escarnecedor, essa é a palavra correta a se pronunciar. Na verdade, eu era um escarnecedor. Acreditava eu no alto da minha intelectualidade, eu acreditava que Cristo estava comigo, que Jesus estava comigo aonde for que eu estivesse, né? Então, quando o Erineudo ou qualquer outro evangélico vinha falar de Jesus para mim, isso me gerava uma aversão, isso me gerava um ódio tão grande, porque eu não conseguia ter a concepção de que Deus estava com eles e não comigo. Então isso me gerava uma revolta muito grande, e aí eu passei a ter raiva, passei a ter ódio de crente. Eu detestava crente, eu odiava crente, e toda vez que um crente vinha falar comigo, coitado do Erineudo, mas eu glorifico demais ao Senhor pela vida do Erineudo, porque ele, apesar de tudo, nunca desistiu de mim. E quando o Erineudo ou algum outro crente vinha falar de Jesus para mim, eu falava, eu sei que Jesus está comigo, para com esse negócio, não sei o que, você é chato pra caramba, sabe? Ficava escarnecendo dos nossos amados irmãos em Cristo, porque eu acreditava
piamente que Deus estava comigo na minha farra, na minha maluquice, nos meus desejos desenfreados. E na verdade, hoje, através da maturidade que o Evangelho nos proporciona, eu consigo entender que se Deus estava comigo, e estava comigo, ele estava única e exclusivamente por seu infinito amor protetivo, de saber do potencial que eu poderia ser em suas mãos. Então eu creio que ainda que eu escarnecesse, ele plantava, acampava um anjo ao meu redor e me livrava de todos os males, porque a madrugada, porque essa vida de farra, geralmente, se hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês parte da minha vida, é única e exclusivamente por causa dos livramentos que o Senhor me proporcionou e por causa dos planos que Ele tinha preparado para a minha vida. Deus, Ele olhava para mim e via alguém que pudesse ser útil em o seu reino, que pudesse ser útil para fazer com que o seu santo e excelso nome fosse glorificado. Então, eu agradeço a Deus porque, ainda que eu estivesse completamente distante da sua vontade e do seu querer, Deus sempre teve um plano para a minha vida. E aí, passou-se um tempo, eu e Irineudo acabamos desencontrando por questões profissionais. Ele seguiu por outros caminhos, eu continuei um pouco mais de tempo ainda nessa empresa. E eu pegava, juntamente com um grupo chamado Bonde do Ica, tinha um Bonde do Ica, era um grupo de amigos que sempre vinham no ônibus tocando pagode às sextas-feiras, mas sempre vinham embora juntos. E nessas indas e vindas eu conheci uma jovem que ela estava na fila discutindo com seu ex-noivo no celular por conta eu já estou em 2006, tá? Para não perder a ordem cronológica do tempo. Agora estamos em 2006 e nessa fila, deixa eu lembrar a data, gente. Oh, meu Deus. Dia 3 de março de 2006, uma sexta-feira. Estávamos na fila e de repente uma jovem estava discutindo com seu ex-noivo no celular por conta de dinheiro, que ele tinha que pagar ela, alguma coisa que ele estava devendo, um negócio desse. E eu ali, ouvindo a conversa de fofoqueiro, então comecei a conversar com essa jovem e tentei dar uma de talarico, como se diz hoje na gíria. Eu percebi que havia uma dificuldade entre ela e o seu ex-noivo e eu comecei a destilar minha lábia achando que pudesse obter alguma vantagem mediante ao problema que essa jovem estava vivenciando com o seu ex-noivo. Até que essa jovem surpreendentemente diz: eu aceito sair com você, mas antes, eu aceito sair com você para te conhecer, mas antes eu quero fazer um contraponto. Eu diga, pode dizer o que você quiser. Aí então ela disse: eu quero convidar você para ir à minha igreja e depois nós vamos marcar o nosso encontro. Eu falei: só isso? Então com certeza eu vou à igreja contigo. E aí eu não fui nesse final de semana, dia 5 de março, teria culto na igreja dela. Eu não fui esse final de semana, do dia 5 de março, e aí nós nos encontramos na fila uma vez mais, na segunda-feira, dia 6. Aí ela falou: poxa, você não foi? E aí eu não fui, porque eu jogava bola todos os domingos de manhã, em um grupo de futebol. Logo depois teve bebida, teve churrasco, e aí eu não me sentia à vontade para ir ao culto no dia 5 de março de 2006. Mas eu encontrei essa jovem uma vez mais na fila, na segunda-feira, conversamos um pouco mais, e aí eu disse a ela: na quarta-feira eu vou com certeza. E aí na quarta-feira eu cheguei, assisti o culto, e Deus ele já começou a tocar no meu coração através dos louvores que começaram a ser entoados pela vida do maestro Roberto Rabelo, juntamente com a equipe de louvor maravilhosa, com a nossa querida irmã. Na época nós tínhamos
irmã Verônica Barbosa, nós tínhamos a irmã Salete Terra, a irmã Rose Rabelo, esposa do nosso querido pastor Douglas Xavier, né, bem fazia parte. Nós tínhamos a Tássia Barbosa, nós tínhamos participação da Amanda Santana, né, esposa do nosso querido amigo Felipe Santana, uma equipe de louvor assim maravilhosa, e eu sempre gostei muito de música. E ali, através da música, o Espírito de Deus já começou a trabalhar no meu coração, já começou a tocar no meu coração, e eu comecei a sentir algo diferente. Eu percebi que Deus tinha algo especial preparado para mim, sabe? E eu confesso que eu não lembro da mensagem que eu vi especificamente naquela quarta-feira, mas eu lembro que o louvor já me marcou bastante. E aí nós saímos de lá na quarta-feira, conversamos mais um pouco. Eu já não tinha mais a intenção que eu tinha com essa jovem, mas na verdade eu gostaria de nutrir, né, um pouco mais de amizade para com essa jovem que fez esse convite para estar em sua igreja. Aí apareceu um jovem, hoje pastor William Mello, e me convidou para participar de uma festa tropical realizada pela juventude da Igreja Batista Memorial em Costa Barros. E eu lembro que essa festa jovem foi uma sexta-feira à noite. E aí nós fomos para essa festa, né, tropical, e ali muito suco, sabe? Tinha até refrigerante, mas basicamente muito suco, sabe? Aquela mesa repleta de frutas, sanduíche natural, sabe? Ali todo mundo recebeu um colarzinho de Havaiana, aquele colar havaiano, sabe? E todos ali se divertindo bastante, e ali o Espírito Santo trabalhando no meu coração, até que o dono, o jovem que morava naquela casa onde foi realizada a festa, me recebeu com tanto carinho. Meu querido amigo Diogo Barbosa, hoje casado com a minha querida amiga Jaine, né? Me receberam com tanto carinho, com tanto amor. Ele foi o primeiro jovem a me abraçar ao chegar naquela casa e falar: poxa, que bom ter você aqui. Diogo Magina, eu falei Diogo Barbosa, mas é Diogo Magina. E eu lembro bem da primeira Bíblia que eu ganhei. A primeira Bíblia que eu ganhei foi do seu pai. O meu querido irmão Eduardo Magina foi o homem que me presenteou com a primeira Bíblia. E ali foi muito bem recebido. E ali o líder dos jovens, hoje pastor William Mello, ele trouxe a mensagem justamente no que está aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ali eu pude sentir o Espírito Santo tirando do meu coração todo o peso de ter tentado encontrar a felicidade em lugares onde eu jamais encontraria a felicidade. Eu viveria momentos de alegria ou momentos de euforia, mas ao passar o efeito do álcool, viria novamente aquele vazio, aquela ressaca, e a pergunta: do que eu preciso para ser feliz? E o que faltava, na verdade, era retirar de dentro de mim um lixo que me fazia viver essa dor interminável emocionalmente, para que eu fosse completo daquilo que realmente estava faltando em mim. O que faltava em mim não era o amor de Deus pelo qual eu falava, mas é o amor de Deus que eu senti, que eu vi. É como se eu, naquele momento, me tornasse receptáculo do Espírito Santo, que antes não podia ocupar esse receptáculo, porque esse receptáculo estava cheio de sujeira. E se tem uma coisa que o Espírito Santo ele é educado. Ele nunca vai querer invadir a sua casa, o seu coração, a sua vida, se a ele você não der permissão para isso. Então eu percebi que o que na verdade
impedia-me de experimentar a verdadeira alegria era o lixo que eu estava armazenando dentro de mim. E aí isso me deixava cansado, isso me deixava oprimido, isso me deixava com vontade de querer buscar cada vez mais, querer beber cada vez mais, de querer me prostituir cada vez mais, de querer fazer coisas que até eu entender que era ali que eu encontrava a felicidade, enquanto na verdade não era nada disso. Na verdade, a verdadeira felicidade nós só podemos encontrar quando Cristo Jesus nos preenche. Quando Cristo, tem uma frase que me incomoda muito, a frase em que as pessoas dizem o vazio que existe em nós é do tamanho de Deus, sabe? O vazio que existe em nós é do tamanho de Deus. É como se eu tivesse limitando a Deus ao tamanho do meu vazio. Por mais que o meu vazio fosse imenso, Deus ele é muito maior do que os vazios existentes em nós. Deus era infinitamente maior do que os vazios existentes na vida de cada ser humano. Mas a minha porção do meu vazio, ela passou a ser, ela acabou na medida em que eu fui entendendo o amor de Cristo por mim. E à medida em que eu aprendi, na medida em que eu entendi o amor de Cristo por mim, aí eu me arrependi dos meus pecados. Eu entendi que aquilo que eu vivia, aquilo que eu fazia, estava em contrariedade à vontade de Deus para mim. E aí eu me arrependi dos meus pecados, né? Mas ainda o coração duro não quer reconhecer totalmente que o que faltava em você era Jesus. Aí eu lembro que nessa mesma sexta-feira, essa festa tropical acabou 10 horas da noite e havia um baile funk que começaria em instantes numa localidade aqui em Anchieta chamada de Beco de Anchieta. É uma sexta-feira, dia 10 de março de 2006. Eu vim embora às 10 horas da noite e aí encontrei alguns amigos por volta de 11h30, 11h40 e ali nós nos direcionamos para esse baile que acontecia ali no Beco de Anchieta, um baile funk que acontecia no Beco de Anchieta. E ali no baile nós chegamos meia-noite, os meus amigos começaram a beber e eu não consegui colocar um copo de cerveja na boca. Não consegui. E aí os amigos perguntaram, meu apelido era Cito, né? Os meus amigos sempre me chamaram de Cito, aí falavam, qual é, Cito? Não vai beber não? Não sei o que. Eu falei, pô, cara, na boa, não tô afim não. Hoje não vou beber não. Sabe? E ali eu tava naquele lugar e o tempo todo meu corpo me dizendo, vamos embora. E o tempo todo o Espírito Santo soprando no meu ouvido, esse lugar aqui não é mais para você. Você é meu. Esse lugar aqui não é mais para você. Você me pertence. E aí então eu deixei aquele lugar por volta de 1h da manhã. Eu cheguei meia-noite, 1h da manhã eu já estava vindo embora e disse para os meus amigos, vocês não vão mais me ver nesse lugar, porque esse lugar não é para mim. E aí eu vim embora e eu soube do que aconteceu depois. Depois teve uma operação policial naquele mesmo lugar. Pouco depois que eu saí, eu soube que houve uma operação policial naquele lugar e o baile terminou mais cedo. O baile acabou mais cedo. E aí no domingo, dia 12 de março, eu uma vez mais visitei a Igreja Batista Memorial em Costa Barros. E ali o meu pastor, foi meu pastor por 11 anos, pastor Douglas Xavier da Silva, ele pregou a mensagem no texto de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 9, versículo 9, dizendo, e Levi, Mateus, tendo deixado tudo, né, disse, vem, segue-me. O texto todo diz assim, a emoção me fez até cortar o texto, mas Mateus 9 diz assim,
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E nesse texto, o pastor começando a pregar, eu já estava com vontade de levantar e ir à frente, apenas para confirmar aquilo que já havia acontecido de fato no meu coração no dia 8 de março de 2006. E ali, de fato e de verdade, naquele domingo, né? No domingo próximo, dia 12, ali de fato eu fui à frente confessando a Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí eu vou parar hoje essa introdução por aqui, para não ficar muito longo, mas na próxima eu vou contar um pouco mais do que aconteceu de 2006 até este presente momento. Mas essa mensagem é para dizer que o melhor convite que nós podemos receber na nossa vida é o convite que é feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele convida-nos já a levar, a trocar com ele o jugo. Ou seja, é deixar sobre ele aquilo que nos trazia um peso eterno de condenação, aquilo que nos trazia, aquilo que a gente achava que nos preenchia, mas na verdade nos deixava completamente vazios, para fazer com que, através do seu amor, do seu favor, da sua graça, nós pudéssemos experimentar uma leveza de uma vida em que a alegria verdadeira se completa quando compreendemos o que é o amor de Jesus. Então, para nós vencermos as aflições da alma, nós precisamos ter plena consciência de que estar em Cristo, de viver uma vida em Cristo, não significa a ausência de problemas e não significa o fim das dores. No Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, Jesus nos afirma: em verdade vos tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, estar em Cristo não é ausência de problemas, não é ausência de dores, mas é saber que agora nós podemos ter a nossa identidade restaurada. É algo que eu pretendo falar um pouco melhor no nosso segundo episódio amanhã, tá? Nós temos a nossa identidade restaurada, passamos a saber quem realmente somos e qual é o nosso propósito, e entendendo quem somos e qual é o nosso propósito, nós teremos uma maturidade infinitamente maior para vencer, suportar, enfrentar e vencermos todos os problemas que se levantam, que possam se levantar contra nós. Nós teremos aprendizado nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade e nos momentos de aflições que ainda nós podemos vencer mesmo estando em Cristo. Nós vamos tirar lições para que nós possamos aplicarmos futuramente nos problemas que nós possamos vivenciar, ou até mesmo sermos agentes abençoadores sobre a vida daqueles que estejam enfrentando, passando por problemas similares aos nossos. Tá bom? Então, nesse primeiro episódio de Vencendo as Aflições da Alma, entenda que a sua verdadeira identidade você consegue descobrir a partir do momento que você compreende, passa a compreender o que é o amor de Deus por você. O que esse amor levou Cristo a fazer por mim e por você. E aí, tendo essa compreensão, o Espírito Santo começa a trabalhar em você a maturidade para vivenciar e enfrentar e vencer todos os problemas que possam sobrevir em ti, possam sobreviver em sua vida. Tá bom? Então, meu desejo do meu coração é que, no nome de Jesus, Deus ele te abençoe poderosamente e que esse convite, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, faça total sentido na sua vida a partir do momento em que você aceite esse convite. Por tantos anos te convidaram para beber, por tantos anos te convidaram para usar drogas, por tantos anos te convidaram
para viver na prostituição, e a única coisa que você encontrou foi uma alegria, uma euforia passageira, mas logo depois aquele sentimento de vazio que nunca acaba. Esse sentimento de vazio, ele termina quando jogamos fora o lixo existente em nós e deixamos o Espírito Santo preencher, trabalhar, tratar-nos nas nossas feridas, no nosso coração, naquilo que precisa ser tratado para que a glória de Deus resplandeça em nós. Bom, eu quero orar por você nesse momento. Muito obrigado pelas mensagens aqui colocadas. Como o celular está longe, eu não consigo ler as mensagens, mas eu agradeço demais a Deus pela sua vida. Tá? Muito obrigado por cada mensagem, por todo o carinho de todos vocês que estiveram conosco. Que esse vídeo possa adentrar a muitos lares e possa abençoar a muitas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã, que esteve conosco até este presente momento, neste primeiro episódio. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando poderosamente os teus filhos. Pai, que aquilo que tenha gerado dor, aquilo que tenha gerado tristeza, se há porventura algum vazio que tenha, Senhor, trazendo feridas profundas a essa alma, nós, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar os teus filhos. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus servos de forma incondicional e que teu Santo Espírito possa estar produzindo cura em cada coração, Pai. Então, somente abençoa os teus filhos em todos os seus caminhos. Esse é o desejo do nosso coração e essa oração nós fazemos a Ti, Pai, já agradecidos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu amigo, amém, minha amiga. Deus abençoe você poderosamente. Esse primeiro episódio nós fizemos em formato de live, mas a partir do segundo episódio nós faremos já com vídeos gravados e que esse material chegue até você e possa gerar muitas coisas boas em sua vida. Tá bom? Grande abraço a todos. Deus abençoe. Graça e paz.